Nós estamos com o Folha no Ar, primeira edição, nesta sexta-feira, dia 5. E agora, aqui nos estúdios da Folha FM, nós temos a presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Vladimir Garotinho, conversando com a Luísa Arnaldo. Bom dia. Bom dia. Vladimir, como é que você recebeu aí São duas coisas. Eu acabei falando da escola, a gente acabou não falando também que a obra do Camelódromo vai ser retomada. Quer dizer, 2019 foi anunciado, desde aquela entrevista de Rafael, no dia 30 na Folha, seria um ano de avanço político do governo e tal, é a entrevista na qual ele anuncia pela primeira vez que vai ser candidato à reeleição. E temos várias coisas aí sendo anunciadas, e agora a entrega da escola, que é uma coisa muito importante, né? São ali 200 crianças ali da Codinha que estudam ali. Teve esse atraso que a Arnaldo se referiu, nenhum governo está livre disso, né? Uma questão de furto. E a retomada da obra do Camelódromo, que também é um pleito que veio se arrastando desde o final do governo da sua mãe. Como é que você enxerga essas duas coisas aí, para começar? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui. Bom dia ao Marco Antônio, ao Aloísio, ao Arnaldo, a todos que nos escutam pela rádio. Eu também estou fazendo uma live aí do meu Facebook, quem puder acompanhar. A obra do Camelódromo, para começar por ela, é uma obra muito importante, muito simbólica. Ela já está, se eu não estiver enganado, com 60% ou 70% iniciada. Uma obra que já está bastante avançada. A gente só lamenta estar começando agora, né? Acho que é a obra que já podia estar pronta há bastante tempo, não falta um aporte tão grande de recursos assim. Mas é uma obra importante que foi concebida para poder ajudar aquelas pessoas que vivem ali do comércio no centro. Uma obra que vai desafogar um pouco, inclusive o trânsito daquela região, porque quando a gente fez aquele cabelódromo provisório, aquela travessia um pouco complicada ali, mas foi necessário ser feita para que pudesse acomodar os permissionários durante o tempo da obra. Essa escola também, ela já estava com uma obra bastante avançada. Eu lembro bem dela, porque eu fiz uma reunião na Codim, se eu não estiver enganado, no ano de 2015. Deu até um problema com essa obra lá, a empresa abandonou a obra, enfim. É uma escola que já estava também bem adiantada, o prefeito Rafael está entregando agora. E eu costumo dizer, né, Luiz, que o Rafael tem que começar o governo dele. Ele não começou o governo dele ainda. Tudo que ele consegue entregar, o que ele anuncia que ele vai retomar, são todas obras da gestão passada. Ele ainda precisa começar a fazer o governo dele. Ainda não começou a fazer o governo dele. Você falou que o Camelódromo estaria 70%, 80% da... 60%, eu acho, se não estiver enganado. 60% a 70% concluído. Você sabe o valor, pelo menos estimado ali no final do governo da sua mãe, que faltaria? Não tem esse dado para te dar aqui de cabeça, não. E como é que você vê, por outro lado, a gente falou aqui de duas pautas. Uma pauta administrativa, que logicamente tem consequência política em véspera de ano eleitoral, mas uma pauta eminentemente política, que foi o grupo aí do EVEM, que acabou, segundo você falou... É o EVEM que está indo? Que está indo, João Peixoto já está... Não, é natural, acho que a gente falta aí 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses para o pleito eleitoral. As movimentações no tabuleiro são normais, são válidas, mas tem muita coisa para acontecer ainda, muitas conversas. Política, como eu disse na entrevista impressa no jornal, é feita de diálogo, né? Tem muito diálogo para acontecer, muitas peças para se mexerem no tabuleiro ainda. A gente até lá não sabe o que vai acontecer. Nosso Brasil hoje, nosso país vive um momento de ebulição política muito forte, e todas as medidas tomadas no âmbito federal e no âmbito estadual, elas têm consequência aqui no município de Campos. Então tem muita coisa para acontecer. Eu também estou dialogando com pessoas que estão no EVEM. Então, assim, diálogo faz parte, diálogo é saudável, todo mundo conversa e tem muita coisa para acontecer ainda. Mas esse diálogo que você está fazendo já é um diálogo como pré-candidato a prefeito? Não, como eu disse, inclusive na outra entrevista, eu não sou candidato a prefeito por ser candidato a prefeito, nem sei se serei. Eu acho que o projeto antecede ao nome. A gente está conversando com outras forças políticas, o que é normal, para montar um projeto para Campos. E desse projeto para Campos vai surgir um nome. Pode ser o meu, pode ser outro nome. Qual outro nome? Não, pode ser. Eu já fiz, mas... Não, pode ser qualquer nome. É o que eu disse. Eu acredito em projeto político. Nós vamos criar um projeto e dentro desse projeto a gente vai escolher o melhor nome. Você vai insistir aí, né? Mas é verdade, Luiz. Eu não acredito
em eleição sem projeto. Isso parece- Quando vem sem projeto, dá errado. Isso parece seu pai falando que não havia governador quando você elegeu o Arnaldo prefeito. Não, mas é verdade. Porque olha só, vamos ser realistas. O que está acontecendo no nosso Brasil hoje? Bolsonaro ganhou a eleição para presidente com discurso contra a corrupção e contra violência. Um discurso genérico. É. Que era o que o povo naquele momento queria escutar, né? Qual era o projeto de Bolsonaro para o Brasil? Por que a reforma da Previdência, por exemplo, está tendo muita dificuldade de ser, vamos dizer assim, entubada na população de uma forma geral e também no Congresso? Porque não era projeto dele, não era promessa de campanha dele. Não, ele votou contra. Exatamente, ele não defendia isso. Então, quando você não tem um projeto, você não consegue alinhar as coisas. Então, assim, eu acredito em projeto. Nós vamos construir um projeto, quem estiver junto na construção desse projeto, a gente vai tirar o nome para ser candidato a prefeito. Sobre Bolsonaro, você chegou a usar uma frase de efeito, né? Que o Brasil escolheu A pessoa certa. Não, A pessoa- ao contrário. a Eu pessoa- acho, tenho a impressão... A pessoa errada, pelos motivos Tenho a certos. impressão, espero estar errado, porque eu não torço contra o meu país de forma alguma. Inclusive, estou lá para poder contribuir da melhor forma possível, mas eu acho que o Brasil pode ter escolhido a pessoa errada pelos motivos certos. As pessoas estavam indignadas, as pessoas estavam inconformadas, as pessoas queriam uma mudança no que vinha acontecendo permanentemente, que era um escândalo de corrupção que vinha acontecendo no nosso país, as pessoas queriam mudar. A opção que tinha naquele momento ou era a continuação daquilo que as pessoas não queriam, ou o Bolsonaro. A gente está falando do Bolsonaro aqui, a gente pode falar mais, até porque sua visão lá de dentro do Congresso é uma visão importante para o ouvinte de Campos. Mas eu estava esse dia fazendo, eu acho que me lembro com quem que eu estava conversando, sobre projeção política de Campos para 2020. Já lembrei com quem, mas só não vou falar aqui com quem foi. Mas quer dizer, não estou comparando individualmente os personagens. Você e Rafael. Rafael, você ele é prefeito, você fala que pode vir a ser e tal, depende do projeto e tal, não sei o quê. Mas com a eleição presidencial, eu volto a repetir, não comparo os personagens, mas o quadro, né, com o PT e Bolsonaro, porque é uma polarização que os dois desejavam. Tanto o PT quanto o Bolsonaro... Mas o PT errou. Sim, o PT errou, mas é fácil falar depois, né? Não, eu disse isso durante a eleição. O PT apostou numa divisão do campo da esquerda, que se eles tivessem fechado em torno do Ciro, o Ciro poderia ter ganho a eleição. Ele preferiu dividir a esquerda, isolar o Ciro, inclusive se intrometendo em eleições de outros estados. Exatamente. Pernambuco foi um absurdo. Exatamente. E aí o PT, para manter o seu protagonismo no campo da esquerda, preferiu ver o Brasil numa situação... Aliás, não foi PT, acho que foi até Lula. Foi uma coisa individual. Foi Lula ali. Ali foi Lula. Mas, enfim, o fato. O PT queria Bolsonaro e o Bolsonaro queria o PT. Né? Ciro realmente... Ciro, ou se o Amoedo cresce, ou se o Alckmin cresce, seriam opções indesejadas. Enfim, o que eu quero dizer é... Dois aparentes opositores, meio até figadais, mas que um queria o outro. Um queria disputar o segundo turno com o outro. Sim. Salvo assim, uma surpresa enorme, tudo indica que a eleição de prefeito em Campos em 2020 vai ser a eleição de 2 turnos. Você vai falar de novo que não é... O grupo, o projeto que é Rafael e Rafael... O rafaelismo que é o garotismo que é o rafaelismo? Luiz, está muito cedo para isso. Eu vou insistir, porque você disse que... Não, eu falei garotismo, não falei... Não, mas olha só. Eu acho que isso pode acontecer, tá? Como você falou, salvo aconteça alguma coisa muito fora da curva. Eu acho que isso pode realmente acontecer e acho que vai ser uma disputa interessante. Do que eu tenho a minha família tem uma trajetória aqui na cidade, tem uma história aqui na cidade, com erros e acertos, porque todo mundo tem erros e acertos. Eu estou aqui para tentar aperfeiçoar os erros, até por ser de uma geração diferente, pensar um pouco diferente é normal. Aperfeiçoar os erros? Todo mundo erra. Todo mundo acerta. Consertar os erros, né? Consertar e aperfeiçoar o que não deu certo. Tá. Né? Então eu estou trabalhando muito, estou estudando muito os números, estou estudando muito as questões sociais aqui para começar, como eu falei, a construir um projeto para a cidade. Isso pode acontecer e a gente tem que estar preparado para o que vier pela frente. Inclusive, a gente
prospecta muita coisa, mas a gente tem que combinar com os russos, como você falou, tem que combinar com o povo. Tem que saber o que o povo quer. E eu tenho feito pesquisa, assim, para consumo interno e para orientação interna. Inclusive, vou fazer uma qualitativa daqui a algum tempo para poder sentir melhor o que as pessoas realmente estão pensando, porque a gente não pode ir pelo achismo, né? A gente tem que fazer uma coisa estatística, científica. Então, É um hábito que você puxou do seu pai, né? Seu pai sempre trabalhou com pesquisa. é bom trabalhar com pesquisa, com número, para a gente sentir na realidade e projetar para qual caminho a gente tem que a gente tem que ir. Então, se for o desejo do povo ter esse enfrentamento de segundo turno aqui em Campos, eu acho bom. Eu acho que a gente vai poder comparar muita coisa. Mas eu pergunto o garotismo deseja isso, o rafaelismo deseja isso? Olha, eu não acho que seja essa a tônica do momento. Eu acho que é o que as pessoas querem para a cidade. Eu insisto nisso. A gente tem que ter um projeto para a cidade. Qual é o projeto que a população entende ser o melhor para ela? É o projeto do grupo do Garotinho? É o projeto do grupo do Rafael? Vai surgir algum outro grupo? Qual grupo vai aderir a qual grupo? Porque a política é assim. Um grupo, de repente, enxerga, o projeto do pessoal que está acompanhando o Rafael é melhor, o projeto do pessoal do Vladimir é melhor. Porque não adianta a gente ficar aqui personalizando a disputa, né? A gente tem que comparar. Política é feita de comparação e de projeto. O projeto de Rafael está dando certo? Eu enxergo que não. Pelo contrário, eu enxergo que é uma tragédia. O projeto que vai ser apresentado por outro grupo, ele é melhor? Vamos comparar o que foi o governo da Rosinha com o que está sendo o governo Rafael. Qual foi melhor? Então a população que vai ter que escolher. Qual governo da Rosinha, o primeiro ou o segundo? Eu acho que a gente tem que pegar como um todo, sabendo fazer a seguinte diferenciação. A partir de 2014, com ênfase em 2015, a queda do barril do petróleo foi vertiginosa e muito rápida. Então, assim, não dava para a gente se preparar para aquilo. A gente costuma dizer que não foi uma onda, foi um tsunami. O que veio naquela época, o barril em 127, 128 dólares o barril, caiu para 27. Não tem como você prever uma queda desse tamanho e poder se adaptar tão rápido. Então, foi um momento muito difícil. A gente tem que reconhecer que foi um momento muito difícil, mas que mesmo assim a gente conseguiu, aos trancos e barrancos ali, porque é um momento realmente difícil de cortar o orçamento, a gente chegou a perder 1 bi em um ano, durante o ano, né? A gente tinha um orçamento projetado, esse orçamento caiu em 1 bi. Teve que cortar contrato, parar a obra, enfim. Foi uma coisa difícil, mas mesmo assim conseguimos manter os serviços básicos da cidade naquele segundo momento. E eu vou afirmar aqui uma frase, inclusive, que é do Dr. Abdo Neme, que hoje vem a ser secretário de Saúde de Rafael. Ninguém fez e talvez fará por Campos o que Rosinha fez no primeiro mandato dela. Mas também Abdo já falou isso de Mocaibe e tal, aí falou Garotinho antes, mas enfim. Só Agora, uma pergunta. só para não perder o que ele falou, Marcos, desculpa. Então, para tirar de Abdo, essa frase vai ser minha, então. Ninguém fez e fará tão cedo o que Rosinha fez no primeiro mandato dela aqui na cidade de Campos. Não, sem dúvida, eu pergunto justamente por isso, que o primeiro governo da Garotinho para o segundo tem uma diferença muito grande, né? Então, exatamente pela queda do preço do barril. Aí que tá, mas 2014, será que foi por causa do preço do barril ou, como muita gente diz, foi outra surpresa que foi seu pai não ter ido nem o segundo turno da eleição ao governador? Não, acho que não tem... Bom dia, pessoal que chegou aqui no estúdio. Eu acho que aquela eleição em 2014 para governador foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o próprio Crivella, porque eu estava acompanhando a apuração lá junto com a minha família, com meu pai. O Crivella chegou a ligar para o Garotinho, dizendo: olha, eu já estou vendo aqui a pesquisa de boca de urna, vou te apoiar no segundo turno. Estou indo para casa, vou orar e vou te apoiar no segundo turno. Quando a gente veio o resultado, Crivella vai para o segundo turno com uma diferença muito pequena, né? Mas não foi por causa disso efetivamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque no final do ano 2014 o barril começa a cair. A gente, se eu não estiver enganado, o barril finalizou 2014 em 80 dólares, quando ele vinha na casa de mais de 100. Finalizou em 80 com perspectiva de queda. A gente vinha acompanhando aquela queda, mas não esperava que ela fosse tão rápida. Ela chegou a 27 rápido. Veio caindo, bateu 27. Aquilo foi um desespero para toda a região do petróleo. Campos sentiu muito, mas sentiu ainda menos porque nós conseguimos fazer operações de crédito que outros municípios tentaram, vários tentaram e não conseguiram fazer. Quer dizer, então foi petróleo e... Eu acho que não tem nada a ver com o resultado da eleição de 2014. Isso... Que se fala em dívida de campanha, né? Não tem nada a ver com dívida de campanha com orçamento público. As pessoas não podem confundir. Não tem nada a ver, não teria não tem nada a ver uma coisa com a outra. Houve ali um momento eleitoral que se disputa uma eleição. O nosso grupo não saiu vitorioso por uma questão política, simplesmente política. O orçamento público é uma coisa e a eleição é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode misturar. Agora, é fato para todo mundo a crise que se deu no meio
petrolífero, vamos dizer assim, no mundo inteiro. O barril de petróleo é uma commodity internacional. Quando o preço desaba, a gente aqui que vive uma região basicamente de petróleo. E eu costumo dizer, Luiz, as pessoas dizem muito que o petróleo vai acabar um dia. Mas a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Ela acabou porque a tecnologia evoluiu. Assim como a era do petróleo não vai acabar pelo fim do óleo, vai acabar por falta de demanda. Anota isso que eu estou te falando que você vai saber. Já está acontecendo, né? Por falta de demanda. Já está acontecendo. Porque nós estamos aqui, o Brasil está sentado em cima de muito óleo, ainda tem muito óleo para ser explorado aqui, mas as tecnologias vão avançando. Se a gente não tiver condição de aumentar a capacidade de produção do óleo, daqui a pouco nós vamos estar sentados em cima de óleo, de uma riqueza que não vai ter demanda mais. Eu só queria fazer uma perguntinha, aproveitando o que o Vladimir falou sobre pesquisa. Aliás, a Luísa citou também que seu pai sempre usou muito a pesquisa. O garotinho, isso é um valor que ele tem inegável, foi quem introduziu o trabalho com pesquisa na política de campo. Exatamente. Não havia isso antes. Mas a gente tem visto em últimas eleições, não só municipais, mas majoritárias do Brasil, Estado, o principal instituto de pesquisa, por exemplo, na eleição de Bolsonaro, o principal instituto de pesquisa do Brasil, não vou citar nomes, por vários e vários meses insistiu que Bolsonaro perderia para qualquer um no segundo turno. E veja bem que eu não sou eleitor de Bolsonaro, eu não estou defendendo. Mas não, isso aí foi fato. A pesquisa disse isso e a Globo divulgou isso, mas chegava a ser cansativo, porque eu acompanho muito Globo News e Globo, trabalhei muitos anos no sistema e foi muito cansativo. E, coincidentemente, esse instituto de pesquisa, ele vai mudando quando vai chegando perto porque ele sabe que não é. Porque fica muito evidente para quem é jornalista há muitos anos que existe uma brincadeira de manipular essa história. Mas olha só, muito claro. Pesquisa é retrato de momento, né? E as coisas hoje, elas têm ondas, né? Então, assim, em vários momentos, Bolsonaro, pelo menos nas pesquisas que eu acompanhei, nem toda pesquisa que a gente acompanha é a que está na imprensa, tem outras formas de se acompanhar pesquisa. Em vários momentos, acho que eu acompanhei, pelo menos, só quem poderia ter chance de ganhar de Bolsonaro no segundo turno seria Ciro. Pelo menos acho que eu acompanhava. Então, assim, pesquisa é um momento. E como a gente tem ferramentas hoje, principalmente a rede social, a internet, que tem um acesso muito direto ao povo, esse momento que a pesquisa pega, ele varia muito. Então, por exemplo, a eleição de governador e de senador foi decidida nos últimos 4 dias. Eu estava acompanhando pesquisa ali, principalmente aquele tracking diário, um amigo meu que estava fazendo tracking diário no estado do Rio de Janeiro, e ele me ligou na sexta-feira. Falou, o governador subiu 15 pontos em um dia. Falei, quê? O Wilson, no caso, né? Subiu 15 pontos em um dia. Isso na sexta. No sábado ele me ligou, o Wilson passou o Eduardo Paes. No sábado. Domingo de manhã eu liguei para ele e falei, pode dar até primeiro turno. Eu falei, impossível. O Wilson cresceu num vácuo naquela onda Bolsonaro em 3 dias. O Harold de Oliveira, a mesma coisa. O Harold nas pesquisas estava em 6º lugar. Foi de quinta a domingo, Wilson, né? Quinta a domingo. Então, assim, 3, 4 dias... Esse fenômeno do Rio foi impressionante mesmo. Criou-se um vácuo no Rio de Janeiro, né? A gente pode falar assim porque o garotinho estava disputando a eleição, ele sai da eleição na quinta-feira à noite, quando ele faz uma live retirando a candidatura por pendências jurídicas que impediram ele, infelizmente, de poder continuar. Ele tinha 18 pontos naquele momento, se não estiver enganado, e o Wilson 6. Então, quando o garotinho sai da disputa, cria-se um vácuo. Então, quando se criou um vácuo, aquela onda bolsonarista empurrou o Wilson. Eu até... no sábado, foi no sábado? Foi sábado. Sábado de manhã, fazendo uma caminhada no mercado municipal, véspera de eleição, veio uma passeata de um grupo de Bolsonaro, todos vestidos de verde e amarelo, todo mundo com adesivo do 20 no peito, o Wilson. Eu perguntei a um ou outro ali na caminhada, mas tá todo mundo com o Wilson? Essa é a ordem do grupo do Bolsonaro nos grupos de WhatsApp. Então, assim, eles dispararam aquilo pro Rio de Janeiro inteiro, a chapa completa com o senador Harold e com o juiz Wilson. Então foi aquela onda avassaladora. Embora eles não admitissem isso publicamente, né? Não, pode não admitir publicamente, mas internamente a gente não tem dúvida nenhuma que aconteceu isso. Inclusive o governador Wilson publicamente já agradeceu ao Flávio Bolsonaro por isso,
porque foi o Flávio Bolsonaro responsável por esse direcionamento na reta final. Falando ainda em pesquisa, Vladimir, lá em 2015, você falou aí da queda dos royalties, mas foi uma sequência muito ruim. Eu cheguei a escrever um artigo em maio de 2015 que falava sobre a queda de popularidade do governo da sua mãe, vindo depois da derrota do Garotinho para governador. Foi uma sequência. O Garotinho perde, não vai ao segundo turno, depois cai a popularidade, como você diz, cai a receita. Foi uma sequência. E como o Marco Antônio está falando aqui de desqualificação de pesquisa, à época a pesquisa foi muito desqualificada. E ela dizia, a pesquisa do Instituto Pro4, dando crédito aqui, e à época ela dizia que nenhum candidato do grupo, que se colocasse do grupo, conseguiria vencer a eleição. À luz do tempo, parece aí que a pesquisa deu certo, né? Mostrou um resultado certo, melhor dizendo. Hoje você fala em trabalhar com pesquisa. E como se estruturar em cima de pesquisa e tentar desqualificar um outro instituto local? Assim, parece meio contraditório. Não, primeiro, eu não fui eu a desqualificar, eu nem sei quem foi à época, enfim. Mas pesquisa é válida, é um método científico, a gente tem que trabalhar com número, né? E acho que a queda de popularidade que vocês devem ter pego em 2015 Eu comecei em 2015, então, abril de 2015. Efetivamente foi início de 2015. Então, assim, isso vem, lógico, assim que você perde uma eleição, a oposição se junta para tentar aproveitar e fazer um trabalho de mais força em cima da sua fraqueza. É normal que aconteça isso. Quando você tem ainda uma queda acentuada de receita, que os serviços básicos começam a ser comprometidos. Por exemplo, a gente vinha fazendo um volume de obras, a Rosinha chegou a ter, de média do governo dela, 250 milhões de investimento ano em infraestrutura, em obra. Isso movimenta a cidade, emprega pessoas, circula dinheiro. Então, quando você tem isso recolhido de forma abrupta como foi, lógico que a popularidade vai cair. É normal, a gente tem que saber entender. Foi um momento ali, mas eu repito aqui, ninguém fez e tão cedo ninguém vai fazer o que Rosinha fez nessa cidade aqui durante o governo dela. Bom, são 7h40, vou pegar o gancho aí do Vladimir. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Conversa com Vladimir Garotinho, Aloísio, Arnaldo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Folha FM.